Hoje, nós vamos mergulhar em um dos artigos talvez mais específicos e, olha, complexos do nosso Código Penal. Estou falando do artigo 123, aquele que define o crime de infanticídio. Então, para a gente começar essa conversa, nada melhor do que ir direto na fonte, certo? Vamos dar uma olhada no texto exato do artigo. Lendo assim, de primeira, parece até bem direto ao ponto, não é? Uma frase só. Mas acredite, cada pedacinho dessa frase carrega um peso jurídico gigantesco. E é exatamente isso que a gente vai desmembrar agora. E claro, quando a gente se depara com uma definição tão, mas tão específica, logo vem uma pergunta na cabeça, uma pergunta quase que inevitável. Pois é, a resposta para essa pergunta toda está escondida ali, numa expressão bem específica dentro da própria lei. E essa expressão, que é basicamente a espinha dorsal do artigo 123, é o famoso estado puerperal. É exatamente aqui, nessas poucas palavras, que mora toda a diferença. É o que separa o infanticídio do homicídio, sabe? Se a gente tirar essa condição da jogada, a lógica inteira do artigo simplesmente desmorona. Então, o que é esse tal de estado puerperal? Bom, o ponto-chave é que a lei não está olhando só para o ato em si. Ela está reconhecendo uma condição muito específica da mãe. O estado puerperal é essa perturbação muito profunda, tanto física quanto psicológica, que acontece por causa do parto. E o sistema legal entende que isso pode sim alterar a capacidade da mulher de entender o que está fazendo, de se controlar. Ou seja, é por causa dessa condição mental e física específica que a lei trata esse ato de um jeito diferente de um homicídio comum. E é exatamente por isso que a avaliação de um perito e depois, claro, a do juiz, se torna absolutamente crucial para definir se aquilo foi, de fato, um infanticídio ou não. Mas atenção, não é tão simples assim. Só o estado puerperal não basta, não. Para que seja considerado infanticídio, a lei exige que outras condições, bem específicas mesmo, aconteçam, todas ao mesmo tempo. Vamos dar uma olhada em quais são elas. Primeiro ponto, quem comete o crime? A lei aqui é taxativa, não deixa margem para dúvida. Só a mãe pode ser a autora do infanticídio. E olha que interessante, se outra pessoa participar, mesmo que seja para ajudar, essa outra pessoa responde por homicídio. A regra é só para a mãe. Segundo ponto, a vítima. Assim como a autora, a vítima também é super específica. Tem que ser o próprio filho, a própria filha. Isso cria essa conexão direta e, claro, muito trágica entre quem comete o ato e quem sofre. E, finalmente, o terceiro requisito, o tempo. A lei coloca uma janela de tempo assim bem apertadinha. O ato tem que acontecer ou durante o parto ou logo após. E o que significa esse logo após? Bom, aí não tem um número de horas exato. É algo que a justiça vai interpretar caso a caso. Mas a ideia é que seja naquele período em que a influência do estado puerperal ainda está muito, muito forte. Então, juntando tudo, a gente vê como a lei é precisa, quase cirúrgica. Precisa ter todos esses elementos juntos. A mãe sendo a autora, o próprio filho sendo a vítima, acontecendo naquele tempo restrito e, o principal, sob a influência do estado puerperal. Se faltar umzinho só desses elementos, pronto, já não é mais infanticídio. Legalmente, vira outra coisa, quase sempre homicídio. Ok, então já entendemos as condições. Mas, e quando tudo isso se confirma? Qual é a consequência legal? Qual é a pena? A pena prevista é de 2 a 6 anos de detenção. E só para a gente ter uma noção da diferença, a pena por um homicídio simples começa em 6 anos e pode chegar a 20. Fica bem claro, né? O legislador olhou para a condição da mãe e entendeu que era um atenuante muito forte. E tem mais um detalhe importante. A lei fala em detenção. Esse é um termo jurídico que, na prática, geralmente significa um regime de cumprimento de pena mais brando do que a reclusão, que é o que se aplica em crimes mais graves, como o homicídio, por exemplo. Bom, depois de tudo isso, fica bem claro que o artigo 123 é um ponto de encontro, um cruzamento bem complexo entre o direito, a medicina e a própria condição humana. E isso leva a gente a uma reflexão final. Ao criar uma categoria tão específica, tão detalhada para esse ato, qual é o equilíbrio que a lei está tentando encontrar? Como ela tenta ponderar, ao mesmo tempo, as exigências da justiça, o que a ciência nos diz e, claro, um senso de compaixão?